Olá! Começa agora o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje vamos falar sobre as principais características de um profissional da administração. Para isso eu converso agora com a administradora Lourdes Vidal. Seja bem-vinda, Lourdes. Muito obrigado, Sabrina, pelo convite. Eu espero colaborar com a Administrando na Web. Estou aqui à sua disposição. Obrigada, Lourdes. Para começar, eu gostaria que você me falasse um pouco da sua trajetória profissional. Você é administradora há quanto tempo? Eu me formei em 1975 nas Faculdades Integradas Benes, na segunda turma da faculdade. O que influenciou na escolha do curso de administração? Olha, já naquela época, no momento que o Brasil estava vivenciando, que foi um final de regime de exceção, de ditadura, eu confesso a você que eu estava em dúvida entre duas carreiras. Uma carreira na área de sociologia, de história, ligada a estudos de demografia. Eu passei em 2 vestibulares e tentei fazer as 2 faculdades, mas pelo motivo político, onde havia ainda muita censura, muita repressão, eu abandonei esse curso, que era no IFIX, na UFRJ, e me dediquei só ao curso de administração, da qual eu não me arrependo. Naquela época, já me empolgava saber que, com o curso de administração, nós saberíamos o que acontecia nos bastidores, como era o backstage, e a contribuição que a gente podia dar para isso. E quando você entrou no mercado de trabalho naquela época, depois de se formar, como esse mercado te recebeu? Foi fácil? Olha, no meu caso, entrar no mercado de trabalho foi fácil porque eu fiz um estágio e fui aproveitada na empresa que propiciou esse estágio. Depois foi difícil, eu passei uma época sem emprego formal e foi muito difícil. Isso foi difícil devido à época que o Eu Brasil acho que devido passava? à época, porque foi o início da recessão, foi o início dos anos 80. Foi quando eu encontrei com um colega de faculdade que me sugeriu procurar emprego numa estatal. E o mercado de trabalho hoje, Lourdes? Como você vê o mercado para os novos administradores? Eu vejo muito promissor, porque a administração continua sendo uma profissão que dá oportunidade de trabalhar em vários campos, sobretudo hoje, onde a maior parte dos empregos vem da área de serviços. E não existe serviço bom, serviço bem feito, serviço de qualidade, sem que tenha por trás disso um bom planejamento, uma organização, um controle e uma avaliação. Inclusive, são coisas que têm que ser feitas por um administrador. É saber ouvir, respeitar as diferenças, usar essa avaliação para a melhoria do processo. E eu acho que o profissional mais bem preparado para fazer melhoria de processo, que é o que vai atingir diretamente o homem, sem dúvida é o administrador. Legal, Lourdes. E hoje, o administrador, ele precisa ter qual característica para se destacar no mercado de trabalho? Bom, embora o mundo precise de pessoas altamente qualificadas e algumas escolas exigem que os profissionais sejam especializados, na minha opinião, uma das características do administrador é ser o profissional que pode trabalhar em várias áreas, desde que ele seja treinado e tenha perfil para isso. Então, eu discordo muito de pessoas que entram na faculdade achando que vão ser uma espécie de administrador e se recusam a usar as outras ferramentas ou as outras habilidades ou as outras funções. Eu acho que o mais interessante da nossa profissão, o mais bacana, o grande show é poder trabalhar em áreas diferenciadas. A administração, ela abre um leque muito grande, Abre um leque né? muito grande. E isso foi o ponto-chave para a minha escolha profissional e também na empresa. Eu já trabalhei em tantas coisas distintas. Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu falei que eu fiz estágio, eu trabalhei em administração hospitalar. Mas nas funções
que são típicas de um administrador. A administração de material, a administração de recursos humanos, a parte de organização, sistemas e métodos, que tanto faz para a gente estar no hospital ou não. Porque quando você pega as grandes funções da área de recursos humanos, descrição de cargos, avaliação de cargos, avaliação de salários, plano de carreira e benefícios, saber o dia a dia de um departamento de pessoal, que é calcular a folha de pagamento, como é que se faz o recolhimento dos tributos, tanto faz você estar numa fábrica quanto estar num hospital. São funções parecidas, né? A função eu diria que é a mesma. E a administração de material também, você fazer um catálogo de material, fazer o descritivo do material, estabelecer ponto de ressuprimento, o estoque mínimo, o estoque máximo, ter um sistema de preço, é a mesma coisa, tanto faz ser com uma pinça cirúrgica, com equipamento cirúrgico ou com um sobressalente de motores. E a faculdade, ela prepara o administrador para isso? Olha, na minha época, preparava, porque nós tínhamos uma carga horária bem extensa, onde nós podíamos escolher áreas de concentração, de acordo com o seu perfil, e acredito que o pessoal que se formou naquela época tenha saído preparado para enfrentar esse mercado de trabalho diverso. E hoje, o administrador qualificado, para você, ele precisa do que além da faculdade? De um curso de idioma, uma qualificação a mais, uma pós-graduação, por exemplo? Eu tenho um pouquinho de experiência com o pessoal que sai hoje, o pessoal formado hoje, porque eu passei uma época selecionando estagiários lá na minha empresa para trabalhar na área na qual eu colaboro hoje. A impressão que eu tenho é que os currículos hoje são muito superficiais. A carga horária é muito pequena. A carga horária da faculdade? A carga horária das faculdades. Então, com uma carga horária pequena, é claro que o profissional precisa buscar um complemento. Então, Lourdes, planejar, organizar e controlar são alguns dos princípios básicos da administração. Diante disso, como o administrador deve fazer para fixar esses conhecimentos? Os conceitos são fixados ao longo do curso e durante toda a trajetória profissional. Por quê? É muito difícil tentar executar alguma coisa sem nenhum planejamento. Às vezes, no dia a dia, a gente ouve dos administradores mais velhos, mais experientes, que eles não tiveram tempo de planejar, então que o planejamento foi um planejando. O que é esse planejando? É planejar rapidamente, planejar apenas o operacional e ir adaptando durante a execução daquilo que você se propõe a fazer. A outra questão, que é a parte de organizar, falando da minha experiência pessoal, organizar é como se estivesse dentro da alma, dentro da gente, no caso, dentro de mim. Impossível fazer alguma coisa sem organizar. Eu não sei fazer, então fica até difícil falar. E o controle, tem coisas que o administrador tem que fazer e ele não delega, como, por exemplo, o controle orçamentário, ou o controle das tarefas a serem realizadas. Seria também uma espécie de supervisão. Se eu vou fazer uma tarefa hoje, essa tarefa tem que sair hoje, eu tenho que fazer o controle. O controle tem que ser verificando. Controle não pode ser acompanhando. Quem acompanha não controla. Quem acompanha só vê como é que está. Controle implica em uma avaliação e tomada de decisão a toda hora. E o administrador munido desses três conhecimentos, que é o planejamento, organização e controle, ele pode ser um profissional bem-sucedido? Com certeza. Com certeza. É claro que, dependendo da carreira que ele escolher, a gente tem na profissão de administrador dois caminhos. Uma pessoa que cuida das exceções, que é o pessoal que vai para a carreira gerencial, e o pessoal sênior, já master, e o pessoal que faz as regras e que cumpre as regras. Mas em ambas as posições, você tem que planejar, controlar e organizar. E quais dicas você pode dar para quem está se formando agora em administração e vai encarar, né, o mercado de trabalho? Eu peço aos jovens administradores que vão cuidar do nosso país, da nossa sociedade amanhã,
que eles sejam flexíveis, mais flexíveis, porque a geração de vocês é uma geração que, por força do desenvolvimento tecnológico, tende a ficar no bit-byte, no sim ou não, na coisa numérica, mas eu preciso saber que o mundo não é inflexível, não é só duas opções, tem que ser flexível, tem que saber ouvir, tem que saber olhar, tem que saber atender o usuário ou o cliente. Mas, por mais paradoxal que seja, ele também, ao tomar a decisão, ele tem que ser rigoroso. Então tá certo, Lourdes. Muito obrigada pela sua presença aqui no Administrando na Web e deixa um recado para quem está nos assistindo. O Administrando na Web só terá sucesso se nós assistirmos cada vez mais e informarmos a direção o que nós estamos achando do programa. Assistam o Administrando na Web, façam avaliação, participem para que este programa nos ajude a sermos administradores melhores, trabalhando em prol do bem-estar coletivo. Obrigada mais uma vez, Lourdes. E o programa de hoje fica por aqui, mas não percam as nossas próximas edições com muito mais informações para toda a classe administradora. Até a próxima!